Com os adventos dos últimos tempos, você já se perguntou o que aconteceria com o planeta após uma guerra nuclear? A ideia de uma guerra nuclear é um cenário assustador, mas extremamente relevante nos tempos atuais, dado o aumento das tensões políticas e os avanços em armamentos nucleares. Ao pensar sobre os efeitos de um conflito nuclear global, é difícil não imaginar a magnitude de uma catástrofe que poderia alterar irremediavelmente a vida no planeta. Em questão de minutos, o equilíbrio ambiental e social seria destruído, trazendo consequências para o meio ambiente, a saúde e até a própria sobrevivência humana. Olá, seja bem-vindo ao canal. Neste vídeo, vamos explorar de maneira detalhada as consequências de uma guerra nuclear global e como a Terra e a humanidade seriam afetadas por essa catástrofe. O impacto imediato. Logo após o impacto de uma bomba atômica, o efeito imediato é simplesmente devastador. Uma explosão nuclear libera uma energia colossal, resultando em uma destruição instantânea. O calor gerado pela explosão pode ser suficiente para derreter metais e reduzir qualquer estrutura a destroços em segundos. A onda de choque se propaga rapidamente, derrubando prédios, quebrando vidros a quilômetros de distância e provocando incêndios em grande escala. Os danos à infraestrutura seriam irreparáveis, afetando redes de comunicação, energia e transportes, e impossibilitando qualquer tentativa de socorro imediato. O número de mortos seria estonteante, com muitas vítimas sendo fatalmente atingidas pela força da explosão, enquanto outras ficariam com ferimentos que resultariam em mortes subsequentes. Tempestade de fogo e radiação. Imediatamente após a explosão, o calor extremo causaria uma tempestade de fogo, queimando tudo ao seu redor. Os incêndios atingiriam grandes áreas e a propagação de chamas destruiria o que restasse da cidade. Além disso, a radiação liberada pela explosão teria um efeito devastador, afetando qualquer ser vivo exposto à radiação ionizante, incluindo seres humanos, animais e plantas. As pessoas que estivessem mais próximas ao epicentro da explosão morreriam instantaneamente ou sofreriam queimaduras severas e faleceriam rapidamente devido à radiação. Aqueles que estivessem em áreas mais distantes também seriam afetados, com a radiação prejudicando a saúde das células, provocando mutações no DNA, aumentando o risco de câncer e outras doenças degenerativas. A nuvem de cogumelo e seus efeitos. Quando uma bomba nuclear explode, uma nuvem de cogumelo gigantesca se forma, devido à combinação do calor e da pressão da explosão. Esta nuvem pode alcançar a estratosfera e espalhar partículas radioativas por vastas áreas do planeta. Essas partículas incluem materiais altamente perigosos, como o iodo radioativo, césio e estrôncio, que podem viajar por milhares de quilômetros antes de se assentarem na Terra, na água e no ar. Os efeitos dessa contaminação não se limitam ao local imediato da explosão, mas afetam regiões distantes, podendo criar zonas radioativas de difícil acesso. O impacto ambiental global seria massivo, com muitos países enfrentando altos níveis de radiação. A radiação em longo prazo. A radiação liberada pela explosão nuclear não desaparece de imediato. Em vez disso, ela persiste por meses, anos e até séculos, afetando o solo, a água e a atmosfera. O meia-vida de certos elementos radioativos, como o césio-137 e o estrôncio-90, significa que esses contaminantes permaneceriam perigosos por um longo período, tornando vastas áreas do planeta inabitáveis. Cidades inteiras seriam irradiadas, e as pessoas que sobrevivessem à explosão imediata teriam de lidar com um ambiente tóxico por décadas, o que aumentaria os casos de doenças graves, incluindo câncer e problemas respiratórios. A longo prazo, a saúde humana e animal seria gravemente prejudicada e o risco de mutações genéticas aumentaria, com um impacto negativo sobre a reprodução e a evolução.
O inverno nuclear. Uma das consequências mais graves e inesperadas de uma guerra nuclear seria o fenômeno conhecido como inverno nuclear. As explosões nucleares gerariam enormes incêndios e lançariam milhões de toneladas de fuligem e partículas na atmosfera. Essas partículas bloqueariam a luz solar, criando um escudo sobre a Terra. Isso resultaria em um resfriamento global, com temperaturas caindo drasticamente. Ao invés de um aquecimento global, o planeta experimentaria uma queda acentuada nas temperaturas médias, o que afetaria drasticamente os ecossistemas e a agricultura. Um clima global mais frio causaria uma escassez imediata de alimentos e água, com os sobreviventes enfrentando condições extremas de frio e escuridão. As temperaturas globais caem. O impacto do inverno nuclear seria devastador para o equilíbrio ecológico da Terra. Com a luz do Sol bloqueada, as temperaturas globais poderiam cair vários graus em pouco tempo. Esse resfriamento repentino afetaria tanto os climas regionais quanto os padrões de precipitação, gerando extremos climáticos. Algumas regiões poderiam se tornar inabitáveis devido ao frio excessivo e à falta de recursos. As colheitas falhariam em muitos lugares e a agricultura global seria paralisada. A escassez de alimentos, combinada com a queda das temperaturas, faria com que milhões de pessoas morressem devido à fome, desnutrição e à incapacidade de se adaptar a um ambiente hostil. A fome e a escassez de alimentos. A falta de luz solar causaria a morte de plantações ao redor do mundo. Isso não apenas afetaria culturas agrícolas, mas também prejudicaria a fauna, com os animais incapazes de encontrar alimentos devido à destruição de habitats naturais. O impacto econômico seria imenso, já que os sistemas de produção alimentícia global entrariam em colapso. As pessoas que sobrevivessem à radiação e ao frio extremo enfrentariam uma escassez de alimentos tão severa que a fome em massa se tornaria uma das maiores ameaças à sobrevivência humana. A busca por alimentos se tornaria a prioridade para todos, e na ausência de recursos suficientes, a violência e o colapso da ordem social se tornariam inevitáveis. Colapso social. Sem uma infraestrutura funcional, sem acesso a recursos básicos e sem a capacidade de produzir alimentos, as sociedades humanas passariam por um colapso rápido e generalizado. Os governos seriam incapazes de controlar a situação e, em muitos lugares, o governo central simplesmente deixaria de existir. O caos se instauraria à medida que as pessoas e grupos tentassem se apoderar dos recursos remanescentes. As cidades seriam abandonadas e muitos sobreviventes se refugiarão em áreas rurais ou em abrigos improvisados, onde a luta pela sobrevivência se intensificaria. A desordem e a violência seriam uma constante, com pequenas facções e grupos rivais brigando por suprimentos essenciais, como água, alimentos e remédios. Mudanças climáticas extremas. Além do frio extremo, o bloqueio da luz solar teria um impacto drástico nas condições climáticas. A atmosfera seria preenchida com partículas e gases venenosos resultantes das explosões nucleares e dos incêndios em grande escala. Isso não apenas mudaria o clima, mas também poderia resultar em precipitações ácidas e aumento da instabilidade climática global. A atmosfera saturada de poeira e cinzas resultaria em um ciclo de clima louco, com tempestades extremas e secas prolongadas. O clima global ficaria imprevisível e caótico, tornando a vida ainda mais difícil para os sobreviventes. A escassez de água potável também seria um desafio significativo em muitas regiões do planeta. Efeitos da radiação na saúde humana. Os sobreviventes imediatos à explosão nuclear e ao inverno nuclear enfrentariam um ambiente ainda mais hostil devido aos efeitos de longo prazo da radiação. A exposição contínua à radiação não causaria apenas câncer, mas também problemas cardiovasculares, doenças respiratórias e danos ao sistema imunológico.
As gerações seguintes sofreriam os efeitos da radiação de forma ainda mais profunda, com anomalias genéticas e malformações fetais. A expectativa de vida de quem sobrevivesse seria significativamente reduzida, e as crianças nascidas em áreas contaminadas poderiam enfrentar dificuldades de saúde desde o nascimento, incluindo deficiências físicas e mentais. A Terra nunca seria a mesma. Com o tempo, a Terra começaria um lento processo de recuperação, mas esse processo seria longo e doloroso. A radiação deixaria cicatrizes no planeta, e os ecossistemas afetados pela destruição de fauna e flora nunca mais seriam os mesmos. A biodiversidade global seria drasticamente reduzida, com muitas espécies de animais e plantas desaparecendo para sempre. Algumas áreas poderiam se recuperar de forma lenta e gradual, mas em outras regiões, a radiação persistiria por séculos, tornando impossível qualquer tipo de vida. A humanidade, se ainda existisse, teria que se adaptar a um novo mundo onde a reconstrução seria difícil e a sobrevivência um desafio constante. A esperança de reconstrução. Embora as consequências de uma guerra nuclear sejam imensuráveis, a humanidade tem mostrado uma capacidade extraordinária de resiliência ao longo da história. Se ainda houver sobreviventes, a reconstrução do mundo seria possível, mas apenas se houver uma enorme cooperação internacional. Seria necessário um esforço global para restaurar a paz, reconstruir a infraestrutura e garantir a segurança alimentar. A reconstrução exigiria tecnologias avançadas, novos métodos de agricultura e uma abordagem renovada para lidar com os recursos naturais de forma sustentável. O processo de reconstrução seria lento, mas a esperança sempre existiria, desde que houvesse um compromisso coletivo de evitar novos conflitos nucleares. Por que precisamos evitar a guerra nuclear? Esse é o preço de uma guerra nuclear, e é um preço que, se pago, pode ser fatal para o planeta e para a humanidade. O custo da guerra nuclear não se resume apenas aos efeitos imediatos das explosões, mas aos danos a longo prazo ao meio ambiente, à saúde humana e ao futuro da Terra. Por isso, é fundamental que todos nós trabalhemos pela paz, que busquemos soluções diplomáticas e que evitemos que um cenário tão devastador se torne realidade. O futuro do planeta depende de nossa capacidade de tomar decisões conscientes, promover a paz e garantir que a guerra nuclear nunca mais seja uma opção. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder mais conteúdos como este e muito mais. Obrigado e até breve.